por exemplo, de avião. Ninguém tem medo de avião. Por que ninguém tem medo de avião? Tem medo de o avião cair. Quem tem medo de tocar num avião, por exemplo? Não, claro que não. Tem medo do avião cair, tem medo de morrer, de repente, se o avião cair. Tem medo de ficar paraplégico se o avião cair, ou sei lá o quê. Ninguém tem medo dessas coisas. Ninguém tem medo, por exemplo, de abrir uma empresa, empreender, começar um negócio, mudar de profissão. Você não tem medo de fazer isso. Você tem medo do resultado que isso pode gerar. Ninguém tem medo de relacionamento. Claro que ninguém tem medo de relacionamento. Tem medo de se frustrar. Tem medo de ser abandonado. Tem medo de ser traído novamente. Então a gente tem que entender do que realmente nós temos medo. E o medo ele é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Quem diz que não tem medo é um anormal, ok? A pessoa que fala que não tem medo é um anormal. Todas as pessoas têm medo. A questão é o que eu faço com o medo. E o que você tem feito com o medo? O que você tem feito? Então comece a pensar agora. É algo bem prático hoje aqui. Eu quero que você viaje em tudo isso comigo nessa aula. Ok? Isso aqui é só uma introdução. O que você tem feito com o medo? Analisa aí, olha, quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Eu tenho medo, por exemplo, me perguntaram hoje, eu fiz uma live aqui de aquecimento no Instagram e me perguntaram do que eu tinha medo, meu maior medo e tal. Meu maior medo é não cumprir meu propósito, meu maior medo é ser bem sucedido naquilo que eu não deveria ser. Meu maior medo é eu não ser relevante nessa terra, é passar em branco. Meu maior medo é não conseguir ser realmente quem eu tenho que ser nessa terra. É exatamente esse é o medo. Há muitos anos eu escrevi sobre isso aí, há quase 20 anos atrás, e eu me mantenho nisso por quê? Porque esse é o meu medo. Agora a questão é, qual é o seu medo? Se você quiser e conseguir, escreve para mim aqui, qual é o medo que você tem? Me cita um medo que você tem para eu usar isso daqui a pouco como exemplo também, esse medo aí, e te ajudar a superar isso de uma forma bem simples, ok? Agora, o que o medo não é? Antes da gente entender como o medo funciona e como a gente faz para superar, o que o medo não é? O medo não é uma fraqueza. Então se você se dão risada de você, se tiram sarro de você, se as pessoas humilham você, falam mal, xingam você e agem como se você fosse uma pessoa fraca porque você tem medo, entenda agora, você não é fraco porque tem medo. Você pode ser fraco por outras coisas, mas porque tem medo não. Medo não é fraqueza. Medo não é algo que eu planejo ou programo para que chegue. Não é, você não fala assim, olha, a quinta-feira, às 7, 8 da manhã, eu vou ter medo. Você não faz isso, pô. Ninguém faz isso. Ninguém. Por quê? O medo não é isso, mas o medo é um sentimento desencadeado e liberado, na verdade, desencadeado e liberado pelo quê? Pela sensação de perigo. É uma insegurança. É a sensação de que algo vai acontecer. Tem a ver com sentimento. E ninguém programa um sentimento para acontecer agora ou depois. Você simplesmente sente. É uma reação a uma situação. Todo sentimento é uma reação a uma situação que está acontecendo. O medo é uma resposta a um estresse. O estresse não é um cansaço, o estresse. Por exemplo, quando um pneu está estressado, o motor está estressado, é esse desgaste, é essa força demasiada que é colocada. Então, quando há um estresse em alguns momentos, pode despertar e liberar o medo. Okay? E quando isso acontece, o cérebro libera algumas substâncias, por exemplo, adrenalina. E aí o coração dispara o coração. Então algumas substâncias são liberadas. Isso é uma reação física. Ok? Agora, entenda o seguinte, por que eu digo que o medo ele é importante? Você não pode se livrar do medo. Você tem que aprender a dominá-lo. Certo? Eu vou te ensinar isso hoje. O medo ele é importante porque ele está literalmente ligado ao instinto de sobrevivência. Ele preserva. O instinto de sobrevivência nos preserva. Então eu falei na live de aquecimento hoje que você não pode se livrar do medo. Os super-homens da vida que existem por aí, eles, generais, eles simplesmente dizem que não tem medo. Mas o medo preserva. É importante. Você não fica naquela muretinha da sua casa, naquele murinho, naquele pedaço de tijolo ali, você pode de repente ficar com um pé só e erguer os braços. Mas você não faz isso num prédio, em cima de um prédio de 10 andares.
Por quê? Porque você tem medo. É o mesmo tijolo. É o mesmo espaço. Só que você não faz isso. Por quê? Porque a sensação de medo é outra. Você já fica pensando se eu cair. Porque no tijolinho, se você cair, não vai acontecer nada. Então o medo está ligado ao instinto de sobrevivência. Ele nos faz pensar nos riscos antes da gente fazer alguma coisa. Então o medo acaba sendo um mecanismo de proteção. Certo? Um mecanismo de proteção. Agora, quando ele não é controlado, ele pode se tornar uma fobia. O que é uma fobia? É o medo exagerado. Fobia é o medo exagerado, é desproporcional, é fora do normal, é o medo descontrolado. Quando você não domina, não controla o medo te controla e aí ele se torna uma fobia. Já assistiu aquele filme de suspense? Aquele filme de suspense que a moça está correndo, desce aquela escada grande ali, correndo de um assassino, e ela abre a porta, vai entrar no carro, e ela coloca a chave do carro ali, parece que o buraquinho da porta do carro diminuiu e a chave aumentou. Por quê? Porque o medo se transformou em pavor. E o pavor é um sentimento de descontrole, é o medo descontrolado. O pavor é o medo em exagero. Ela abre e fecha a porta do carro com a chave 10, 20 vezes no dia, mas naquele momento, por causa do pavor, ela não consegue. Você já viu essa cena, não viu essa cena? É muito clássica essa cena. É uma cena clássica que demonstra o quão importante é dominar o medo para saber como agir. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas já que vocês estão colocando aqui. Legal? E às vezes eu fico olhando para cá ou para cá e tal, porque eu tenho várias câmeras aqui. Legal? Então, fobia é isso. Medo, então vamos lá comigo, ó. Marque aí. É importante você ter um papel e caneta para você marcar alguns pontos dessa aula de hoje. Ok? Medo é o estado de alerta. Pavor é a incapacidade de ação. Você não consegue refletir para agir. Você só reage. E coragem é a capacidade de agir, de enfrentar o medo. Você tem medo de se afogar? Ok, não há problema. Mas tenha coragem para se preparar e nadar. Esse é um ponto que a gente precisa começar a entender. Ok? Antes do medo chegar, sempre vem uma certa ansiedade. Uma preocupação. O que é preocupação? Marque aí, preocupação. É uma ocupação antes de chegar. Então, antes de chegar à situação, eu já me pré-ocupo. Você tem que estar ocupado, se preparando, na verdade, ao invés de pré-ocupado. A maioria das pessoas estão pré-ocupadas. 2021, eu estou pré-ocupado, como é que eu vou pagar as contas? Não se preocupe, se ocupe com aquilo que você tem nas mãos. Não adianta você ser dominado pelo medo aí. Ok? O medo ele vai te preservar, é um instinto de sobrevivência, legal. Só que o que esse instinto de sobrevivência vai fazer você fazer? O que ele faz você fazer? Agir em prol da sua sobrevivência. Então eu vou te ensinar aqui uma forma de você trabalhar com a sua mente em relação ao medo, quando ele chegar nessas situações. Então, medo, ansiedade, expectativa, identidade confusa. Então vamos lá. Muitas pessoas, olha esses 4 pontos que eu falei, muitas pessoas não têm uma identidade certa. Está todo confuso na vida, não sabe quem é, para onde vai, o que faz, está todo perdido na vida. Não tem um propósito definido, não tem uma missão de vida, né? Não tem isso definido. Então, quando a pessoa não tem uma identidade bem definida, ela cria muitas expectativas infundadas. Então ele espera aqui, espera no relacionamento, no trabalho. Essa expectativa é o quê? É uma imaginação sobre o que você pensa ou acha que vai acontecer. Ou que deveria acontecer. Quando você cria expectativas infundadas assim, você vai automaticamente estar alimentando a ansiedade. Por quê? Porque se você acha que vai acontecer, mas é infundado, não tem fundamento nenhum isso aí, você vai ficar fazendo o quê? Alimentando a sua mente para fazer isso acontecer. Vai trabalhar, vai colocar energia, vai colocar recurso, você vai se dedicar para que isso aconteça, mas isso é infundado, é uma expectativa infundada. E como você vai ter várias frustrações oriundas dessa expectativa errada, vai ficar muito ansioso, você vai ter medo. Você fala assim, mas eu já tentei 10 vezes, eu vou tentar mais uma, não vou tentar, eu tenho medo. Já tentei, não vai.
Já tentei, não acontece. Porque a expectativa era errada. A questão não é tentar, a questão é a seguinte. O que você está tentando, como você está tentando, por que você está tentando. Então por quê, o que e como. Tem que responder isso aí. Isso tem a ver com sua identidade, seus valores, seus princípios. Então olha como o medo chega, mas preste atenção de onde ele vem. Ele vem de uma identidade confusa muitas vezes. Algumas situações que você passou no passado traz para o presente agora em forma de medo. Mas tem fundamento isso? Não tem fundamento. Eu vou falar mais, vou especificar bem daqui a pouco isso. Ok? Só um abraço aqui para todos os alunos que estão me acompanhando hoje aqui. Ok? Você que está aqui no YouTube, manda uma mensagem para mim aqui, ó. Uma hashtag aqui, ó. 2021 sem medo. Hashtag 2021 sem medo. Hashtag 2021 sem medo. Coloca para mim, por gentileza, aqui. Beleza? Assim a gente ajuda o YouTube a entender também que é importante, o Instagram entender que é importante também esse conteúdo aqui, ó. E compartilha com algumas pessoas. Vamos tirar 10 segundos para isso? Tem muito conteúdo bom que vai vir ainda aqui, ok? Muito conteúdo bom. Compartilha com pelo menos 5 pessoas esse linkzinho aqui. Legal? Pode ser assim? Combinado? Vamos lá. Ó, o Alex colocou o seguinte, olha, o medo nos faz pensar nos riscos. É verdade, Alex. Ele é importante porque ele nos faz pensar nos riscos, né? Se você não pensar em risco, como é que você vai planejar? Ok? Agora, continuando nesse gancho que eu coloquei, em relação ao medo. E você tentou, não vai tentar de novo porque você já falhou, não deu certo, criou a expectativa. Pare, um dos exemplos que eu mais gosto para falar sobre isso é de um cara chamado Moisés. Aquele Moisés do Egito, do deserto, da Bíblia. Por quê? Porque pensa bem, ele estava num lugar, quando ele casou, tudo, tinha a família dele, aí Deus fala com ele para ele voltar para o Egito para libertar o povo, para esse povo ir para uma terra prometida. Presta atenção na história. Moisés entendeu, havia uma palavra de Deus em relação a isso para ele. Ele pega e vai para o Egito. Ele fala com o faraó. O faraó nega, o faraó diz não. E ameaça ele. Aí ele volta para a terra dele. Naquele momento, você acha que não veio medo? Veio medo. Mas ele faz o quê? Controla o medo. E ele volta para lá, tenta de novo. Deu certo? O faraó fala não e ameaça de novo. Terceira vez, não de novo. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Nona vez, até na 10ª vez dá certo. Só que aí ele liberta o povo dali. Um pouco depois, ele começa a ser perseguido pelos soldados lá do Egito. E agora tem o Mar Vermelho e soldados querendo matar ele. Moral da história que eu quero tirar para você aqui. O medo não travou Moisés. Por que não travou? Deu errado tantas vezes e mesmo assim ele superou, foi lá e tentou 10 vezes. Por que ele tentou 10 vezes? Sendo que ele falhou todas as outras vezes. É simples, porque havia uma identidade bem formada. Essa identidade, ela é formada através dos valores e princípios. Quando eu tenho isso bem estabelecido, não importa se deu certo ou se deu errado, eu vou analisar e vou fazer de novo se for necessário. Se for necessário, eu vou parar, mas se for necessário, eu vou seguir. Então o medo não pode ser uma trava porque deu errado. Tem muita gente que pensa que o que dá errado é a hashtag 2021 sem medo. Hashtag 2021 sem medo, pessoal perguntando aqui. Hashtag 2021 sem medo. Ok? Participe comigo aqui, por gentileza. Tá bom? Então o medo não pode ser essa trava que faz com que as pessoas parem. Tem gente que pensa que quando dá certo é de Deus e quando dá errado é do diabo. A gente tem que desconstruir isso aí, pessoal. Não é assim. Quando Deus fala, é de Deus. Ponto. Acabou, termina a frase por aí. Não é quando dá certo. Mas se der certo, então vai ser de Deus. Esse ano de 2020, eu tentei algumas coisas, mas deu errado. Se fosse de Deus, ia dar certo. Se realmente Deus quisesse, ia dar certo. Não!
Não, não, essa é uma máxima completamente, teologicamente errada, espiritualmente errada. Há de se entender isso aí, ok? Vamos lá. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, eu estou construindo aqui um pensamento para daqui a pouco eu entrar naqueles 3 pontos, ok? Se você não tem paciência, paciência. Eu não vou queimar a largada não e ir direto para aquilo que não vou não. Okay? Eu quero construir um pensamento para você aqui. Eu quero te explicar, estou te explicando aqui como eu enfrento medos. Essa construção está na minha mente. Ok? Pergunta que eu faço sempre: eu tenho alguma coisa a perder? Não tenho nada para perder. Dinheiro? Vai dar errado? Vai, entre aspas, fracassar? O que é fracasso, na verdade? O fracasso seria o sinônimo de covardes. Fracasso é desistir quando eu tenho convicção que eu tenho que seguir. Fracasso eu comecei, eu tenho um propósito, então eu continuo. Fracasso é desistir. Fracasso não é dar errado. Fracasso é você não ser quem você deveria ser. Fracasso é você não potencializar o que você tem e que você recebeu por covardia. Então fracasso caminha junto com a covardia. Nós estamos nesse mundo temporariamente, gente. E o que é que nós vamos fazer com esse tempo? Nós temos um tempo nesse mundo. Quanto tempo você vai viver ainda? 10 anos, 5 anos, 50, 30, 40? Há um tempo só. Mas a questão é o que eu faço entre o tempo, entre o momento da concepção, que eu nasci, e o momento da morte. Isso é vida. E o que eu faço? O medo toma muitos anos, o medo toma muito tempo de muita gente. E fica com medo de dar errado as coisas. Mas a verdade é o que você tem a perder. Dinheiro. É só isso que você tem a perder, é dinheiro. Mas o que você tem a ganhar? O que você tem a perder? O que você tem a perder? Eu lembro de missionários moravianos que eles se vendiam como escravos para eles conseguirem ajudar escravos. Olha só o que eles faziam. Quer dizer, eles dedicavam a vida deles, eles encontraram um propósito real e forte para a vida deles. Eu gosto de uma frase muito interessante que diz assim, eu nem marquei essa frase aqui não, mas muito interessante, que diz assim, olha, quem não tem uma razão, um propósito para morrer, não tem motivo para viver. Uau. Quem não tem um propósito para viver, para morrer, não tem um motivo para viver. Viver para quê? Então, nós não temos nada para perder, eu não tenho nada para perder nesse mundo. As pessoas têm medo de arriscar, têm medo de recomeçar, têm medo de tanta coisa. Tem medo de reconstruir. E aqui eu vou fazer aqui um adendo para você. Ó. Você quer construir alguma coisa? Quer construir? Tem medo de construir? É claro que você tem medo de construir. Por quê? Porque começa da maneira errada. Muitas pessoas querem construir e outras querem reconstruir, mas quero reconstruir minha vida profissional. Começa da maneira errada. Por isso que fica sendo dominado pelo medo. Quer construir ou reconstruir uma vida sentimental, os meus relacionamentos, a família, quer reconstruir uma vida acadêmica, voltar a estudar, etc. Quer reconstruir uma amizade, quer reconstruir as suas emoções, mas começa da maneira errada. Por isso que o medo domina. Geralmente quem quer reconstruir quer partir do ponto que parou. E não dá, bonitão, não dá, bonitão. Ô, lindona de Jesus, não tem como. É impossível. Pensa comigo, você quer reformar uma casa, a casa lá, caiu uma coluna, caiu o telhado, isso, aquilo, você quer continuar desse ponto? Não rola. Você tem que refazer a estrutura para ir construir uma casa de 2 andares. Agora tem gente que derrubou um barraco, quer construir uma casa de 2 andares com a mesma estrutura. Então o processo para uma reconstrução é o seguinte, primeira coisa, derruba o que está arrebentado. Limpa toda a área, limpa todo o terreno. Primeiro ponto é limpa. O que é essa limpeza no nosso psicológico? O que é essa limpeza? É a desconstrução de muitos valores errados. Você precisa aprender a desconstruir muitos valores errados. Muitos. Okay? Desconstruir muitas crenças, que hoje está na moda falar isso, né? Crenças limitantes. Por exemplo, você associa no Brasil a questão da corrupção e da riqueza.
Quem é rico é corrupto. Então você fala assim, se quem é rico é corrupto, eu não quero ser corrupto, então não vou ser rico. Então você já bloqueia a ideia de poder ganhar dinheiro. Porque na sua cabeça e na cabeça de muito brasileiro, quem ganha dinheiro é corrupto, não presta, é vagabundo. Então a moral é ser pobre. Ok? Tem gente que construiu a ideia, nesses últimos 20 anos, aí, construiu a ideia de que quem é inteligente, tem argumento, é uma pessoa... Não lembro a expressão que o pessoal começa a utilizar. Na política se utiliza muito isso. Não lembro a expressão que usa. Referente a... Quem tem argumentos, é estudado, né? E tal, é uma pessoa mais intelectual, é uma pessoa... Eu não lembro o nome que utiliza aí. O pessoal da política utiliza muito isso aí, né? Os militantes de política e tal. Se você lembrar o nome, você me fala, por gentileza. Tá bom? Mas utiliza. Então, a ideia da ignorância começou a prevalecer. O bom, então, é ser burro. É ser ignorante, quer dizer, não conhecer sobre as coisas. Quando você tem resposta, você é arrogante. Né? Quando você tem respostas, você... Então, olha quanta crença que limita você de crescer e de vencer o medo. É proibido questionar. É proibido questionar. A gente vive num mundo onde questionar é proibido. Na religião, por exemplo, é proibido questionar. Vai lá questionar, é expulso, é mandado embora, vai de disciplina, fica sem tomar ceia em certas religiões, né? É amaldiçoado, porque a gente vive num mundo que é assim. Então você quer reconstruir? Limpa o terreno todo, destrói o que for necessário e recomeça. Recomeçar é começar novamente. Não é para você partir do ponto que estava. Quer reconstruir sua vida emocional? Então começa a entender o seguinte: eu quero me relacionar por quê? Porque eu sou vazio, não consigo me satisfazer. Eu e Deus não é suficiente, precisa de uma pessoa. Tem gente que está sempre caçando alguém. Por isso que não dá certo o relacionamento. E tem sempre medo, é dominado pelo medo nesse relacionamento. Então sofreu em um, aí já tem que entrar em outro, por quê? Porque ela não está satisfeita com ela mesma e com Deus. Então ela tem que entrar em outro relacionamento, mas entra da forma errada, já pensando que vai dar errado. Por quê? Porque foi traído na outra. Então ela fica realmente bloqueada. Essas questões aí bloqueiam a mente. São crenças que bloqueiam a mente. Quer construir ou reconstruir? Primeiro ponto, limpa. Limpa tudo. Ok? Segundo ponto, fundamentos. Lança os fundamentos. Vai ter que cavar, é esforço, ok? E é naquilo que não se vê. Fundamento você não vê. Quando você compra uma casa, você não analisa fundamento. Você não fica medindo, não tem como fazer isso aí. Mas você tem que gastar tempo, energia, recursos naquilo que você não vê primeiro. Invista a sua vida primeiro no que você não vê, no que é invisível. O que é invisível vai estruturar o que será visível depois. Pense nisso, ok? Agora, 2 pontinhos a mais para você aqui, ó. 2 pontinhos, marque aí. Primeiro, estabilidade. Vou falar algo para você aqui, olha. Estabilidade não existe. Eu estou falando sobre medo, ok? Olha como você vai entender uma questão fundamental sobre o medo agora. Estabilidade não existe. Mas é o que todo mundo quer. Qual é a ideia? Bom, eu estou com medo por quê? Porque eu quero estar estável. O medo vem porque tira a sensação de estabilidade nossa. Medo financeiro, tira. Se você tiver uma situação ruim, passando por uma situação ruim financeiramente, você tem medo. Vai ter muitos medos. Agora pare e pense comigo o seguinte: nada é estável. Situações acontecem. Eu quero um emprego no governo. Okay? Eu quero trabalhar, eu quero fazer concurso público. Lei pode mudar. Guerra. Covid. Olha a galera aí. Buscando estabilidade, aí vem um vírus que ninguém sabe de onde vem, como vem. Ninguém sabe explicar nada desse negócio de Covid. Eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube que você não pode deixar de assistir. Eu queria que você compartilhasse com o mundo, nem que for para me xingar. Mas eu gravei um vídeo de 1 hora, mas eu soquei a bota falando sobre Covid. Tem que ter coragem, Peito, para assistir, viu? Porque... Tem que ter coragem. O Thiago também tem que ter coragem para assistir. Eu tive coragem para gravar e um monte de gente vai me xingar. Ok? Não há problema. A maior... Covid-19, a maior mentira do século XXI. Assista e depois você me xinga.
se você quiser, tá bom? Mas assista primeiro, não xinga antes não, tá bom? Não estou falando que Covid não existe não, mas veja lá o que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é estabilidade. As pessoas alimentam medo porque querem estabilidade. Agora, se eu sei disso, se eu sei que estabilidade não existe e nada, relacionamento estável, não tem. Tem relacionamento que está indo bem e pode ir bem durante 50 anos e os dois morrerem e acabou. Mas não tem relacionamento estável, porque as pessoas, elas são oscilantes. Relacionamento estável, você domina o sentimento da outra pessoa? Não. Como é que você tem relacionamento estável então? Que estabilidade é essa que pode de um dia para o outro acabar? Pode acabar. Porque as pessoas, elas têm sentimentos. E ninguém controla, ninguém domina o outro. Olha, quem tem medo, por exemplo, de perder, geralmente tem esse medo aí, e esse medo vai gerar vem de uma ansiedade muito grande, porque tem medo de perder a pessoa. Mas ninguém é de ninguém. Você não domina ninguém. O que eu quero dizer para você e te ensinar é que estabilidade não existe. A gente cria esse mundo fantasioso na nossa mente, mas estabilidade não existe. Quando eu entendo isso, que estabilidade não existe, o que eu faço? Eu preparo a minha mente, então, para criar alternativas. Então a minha mente não vai confiar totalmente nisso, porque isso não existe dessa forma. Então eu sempre me preparo para criar alternativas. E aí eu começo a viver uma vida que me permite viver e respirar bem. Como? Correndo riscos, produzindo inovações, novas ideias. Eu não fico estagnado. Tem gente que fica estagnado no emprego durante anos e quando perde o emprego acabou a vida. Quantas? A maioria das pessoas. Por quê? Porque ela achava que ela estava estável, que tinha um cargo bom e ganhava bem. Não existe estabilidade em nada. Nada nessa vida. Ok? 2. O que te atrai? Qual medo? Olha, pare e preste atenção nisso. Que medo te atrai mais? Qual é o tipo de medo que atrai mais você? Como assim? Que pergunta maluca é essa? É simples. O medo de ficar desse jeito que você está hoje e não mudar nunca e morrer desse jeito? Ou o medo de arriscar em algo melhor? Qual é o medo que te atrai mais? O medo de você ficar desse jeito? Você tem medo de ficar desse jeito? De morrer da forma que você está? De morrer sem deixar um legado? Você tem medo de morrer sem deixar um legado? Sem na verdade, ser relevante nesse mundo? Sem cumprir o propósito da sua vida? Sem realizar sonhos? Porque o lugar mais valioso, precioso, milionário, bilionário, trilionário que existe no mundo é o cemitério. Porque lá estão pessoas que nunca realizaram sonhos. Só ficou na ideia e nunca realizou sonho. Você tem medo de terminar a vida sem realmente ter feito ela valer a pena? Ou você tem mais medo de arriscar para algo melhor? Mas e se não der certo? Mas e se der certo? Você gosta de flertar com e se? Então vamos flertar com e se? E se você vencer? E se você conquistar? E se Deus abrir uma porta para você depois que você colocar o pezinho ali? E se você colocar o pé e o mar se abrir? E se você for curado? E se você começar a vencer o medo? E se você tiver um casamento legal? E se tiver uma família legal? E se você vencer financeiramente? E se a sua vida financeira conseguir ajudar muitas outras pessoas? E se os seus sonhos se tornarem realidade? E se os seus filhos e seus netos depois se beneficiarem disso? E se você marcar a sua geração? E se as coisas acontecerem? Por que a gente não parte agora do e se der certo? Porque se deixar ser dominado por um medo do e se não der, você escolhe qual medo você vai enfrentar. Você escolhe agora qual medo você enfrenta. Ok? E aí eu quero a participação de vocês aqui. Eu só vou seguir para a próxima parte aqui, que eu vou começar a falar sobre coragem, mundo real e mundo imaginário. E aí eu já vou entrar das 3 formas de superar o medo. Ok? Agora eu só vou entrar aqui se você participar comigo. Tá legal? Vamos lá. Participar comigo aqui então, ó.
Participação é o seguinte, a pergunta é, qual medo atrai mais você? Qual é o medo que você vai querer enfrentar? O medo, é o medo de ficar desse jeito, estagnado e morrer desse jeito. Ou 2, o medo de arriscar algo melhor. Qual é? 1 ou 2? Qual é o medo que você vai enfrentar? Ok? Você não tem como fugir disso. Você vai enfrentar um deles. Qual deles? Ok? Ou qual o medo que você vai realmente viver? Qual é o medo? Qual é o medo que te atrai mais? De ficar desse jeito ou de arriscar algo melhor? 1 ou 2? Responde aí, coloca aqui, ó. 1 ou 2? Eu vou olhar aqui agora, tá bom? Enquanto você não colocar 1 ou 2, tá, já tem gente colocando aqui o 2, legal. Qual é o medo que você vai enfrentar realmente? O medo de arriscar algo melhor? 2. Eu vou enfrentar o medo número 2, de arriscar algo melhor. Eu quero enfrentar esse medo, arriscar algo melhor. Porque o meu e se é se der certo. Eu não fico pensando, e se não der? E se perder tudo? E se eu ganhar tudo? E se eu ganhar tudo? Pô, você crê em Deus ou não crê em Deus? Você acredita que realmente que é possível ou não? Se você não acredita que é possível, por isso está sendo dominado pelo medo. Aí eu vou te ensinar a acreditar. Como é que você faz para acreditar? Vamos lá. Quero mais pessoas participando comigo aqui, ó. Qual é o medo que você vai enfrentar? 1 ou 2? 1 ou 2? Vamos lá. Vamos lá. Qual é o medo que você vai enfrentar? Pessoal me respondendo aqui, ó. 1 ou 2? Medo 1 ou 2? Se você não me responder, eu não vou dar sequência. A gente vai encerrar por aqui a nossa aula. Legal? Ou você está com medo de responder? 1 ou 2? Medo 1 ou 2? Responda para mim aqui, por gentileza. Qual medo que você vai enfrentar? Eu vou enfrentar o medo número 2. Eu vou estar escrevendo aqui, ó. Eu vou enfrentar o medo 2. E você? Medo 1 ou 2? Tem gente me respondendo aqui, ó. Medo número 2. Você responde qual medo? Qual o medo que você vai enfrentar? 1 ou 2? Quero o pessoal do YouTube também me respondendo aqui, ó. Pessoal do YouTube me responda aqui, ó. Medo 1 ou 2 você vai enfrentar? Vamos lá. Isso, a galera aqui, ó. A galera tá firme no 2 aqui, ó. Beleza. Se você vai enfrentar o número 2, então vou te ensinar já a enfrentar, ok? Para você entender como é que você faz para enfrentar, você precisa entender o que é coragem. Porque para enfrentar o medo, a gente precisa de coragem. Certo? Agora, coragem não é uma disposição eufórica. Coragem não é uma disposição... Quer dizer, coragem não é um sentimento que você tem, que você vai lá, que você faz de qualquer jeito. Isso não é coragem. Okay? Isso pode ser doideira, isso não é coragem. Certo? Agora, coragem é correr riscos. Coragem é firmeza de ânimo. Coragem é ter medo, mas seguir em frente. Sabe o que é coragem? Coragem é toca o barco. Eu falo centenas e centenas de vezes isso. Toca o barco, toca o barco. Estou falando assim, ó, tenha coragem. Ok? Tenha medo, mas siga em frente. Corra riscos. Seja firme nas suas decisões. Decidiu, para de querer renegociar com a sua mente. Será? E agora? Vai? Não vai? Acontece? Será que eu vou conseguir? Será que eu não? Para de pensar isso. Tomou uma decisão, seja firme em buscar soluções. Quer ver um tipo de pessoa que eu não gosto de conversar? Um tipo de pessoa que me dá ojeriza. Aperta um botãozinho em mim aqui e se bobear eu tenho até uma crise no momento. É o tipo de pessoas que só traz problemas. Você quer aprender a me estressar? É assim, só trazer problema. Eu não tenho problema com os problemas. A questão é você estar com pessoas que só enxergam o problema. A pessoa que só enxerga o problema é a pessoa que não quer desenvolver coragem. Ela está presa nos seus medos, dominada pelos seus medos. E aí acontece o quê? E aí você não consegue desenvolver coragem. Aí não sabe por quê. Coragem é você sair da zona de conforto. É arriscar. Coragem não é você... Presta atenção nisso que eu vou dizer para você agora.
Coragem não é você ser uma pessoa reacionária. Sabe o que é uma pessoa reacionária? Você espera a merda acontecer para depois fazer alguma coisa. Você espera ser mandado embora para depois você procurar alguma coisa melhor e evoluir na vida. Você espera perder para depois correr atrás. Isso é uma pessoa reacionária. Ela sempre espera uma ação para então ela reagir. Isso é uma pessoa reacionária. Por isso que você alimenta medo. Uma pessoa reacionária alimenta medo, alimenta medo, alimenta medo. Porque ela alimenta a insegurança. Vai acontecer de novo. Ela está sempre se preparando para a desgraça que vai acontecer. Ao invés de você assumir as rédeas, o controle das cartas, escrever a sua história, fica sempre esperando a batata assar. Ah, mas dá trabalho, tudo dá trabalho. Escolhe o tipo de trabalho que você quer ter. O trabalho de consertar a desgraça ou o trabalho de fazer acontecer alguma coisa. Escolhe as noites de sono que você não quer dormir. Você não quer dormir em 30 noites de sono porque você vai trabalhar para construir algo, ou 30 noites de sono preocupado porque deu errado as coisas. Entenda que a vida, ela não é um marzinho de rosas. A vida, ela não é um lugar onde tudo vai dar certo. Eu poderia parafrasear aqui o Joseph Klimber, né? Você lembra? Lembra daquela piada? Depois você procura na internet. Joseph Klimber. Você vai ver que vídeo top demais, engraçado. Os caras fazendo uma apresentação do Jô Soares lá, muito legal. Os melhores do mundo, né? Os melhores do mundo. A vida é uma caixinha de surpresa. A vida é uma caixinha de surpresa. E a vida é uma caixinha de surpresa. Quando você menos espera, de repente acontece alguma coisa. Mas você é o tipo de pessoa que fica esperando acontecer alguma coisa para depois correr atrás? Seja o autor da sua vida. Seja o autor da sua história. Não é frasinha clichê, não. Seja o autor, quer dizer, escreva isso. Não, mas Deus é o autor da vida. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você tomar as ações, as decisões e não ficar sempre esperando alguma coisa acontecer. Ok? Eu não sei você, mas eu não tenho tempo a perder. Não tenho. Tempo custa muito. Quando eu faço alguns atendimentos, algumas mentorias específicas, por exemplo, com psicanálise, a questão teológica, questão estratégica, enfim, nas minhas mentorias eu faço tudo isso, né? Quando eu faço isso, eu não tenho tempo para perder. Então, por exemplo, as mentorias que eu dou não são baratas, não são super caras, mas não são baratas. Porque o tempo, meu tempo vale muito. E o seu tempo vale muito? Você tem tempo a perder? Tenha coragem, tenha coragem. Vamos lá. Mundo real versus mundo imaginário. Marque aí. Mundo real. Um abraço para todo mundo aqui, tá? Tá entrando. O pessoal do YouTube tá meio calado aqui. Eu não sei. Dá uma olhadinha, Thiago. No YouTube tá tudo ok aí? Tá. Tudo certinho? Manda uma mensagem no YouTube aí para eu ver se tá chegando mensagem aqui. O pessoal do YouTube tá calado, cara. Eu vou desligar o YouTube já aqui. Não gosto de gente calada assim, pô. Carla, um forte abraço. O Alê. Bruna, valeu, um forte abraço. A Josi também aqui, Edward. O Bruno e o Antônio também. O Bruno e o Antônio, um forte abraço. Alex, Rebeca, beijão pra minha esposa Karine aí acompanhando. Minha tia Helena, um beijão também. Michele, a Pri, valeu, Pri. Valeu, todo mundo aqui, olha. Hashtag 2021 sem medo. Hashtag 2021 sem medo. Você colocou a mensagem? Coloquei. Não chegou pra mim aqui não, velho. Não? Não. Aqui tá normal. Aqui tô te vendo normal. Hashtag pra mim não chegou não. Deixa eu ver se... Ó, então o pessoal tá respondendo. É? É. Cara, quanta mensagem aqui, cara. Não tava aparecendo pra mim. Agora tá aparecendo. Pessoal, me desculpe aqui, olha a pancada de mensagem. Uau, vamos lá. Então agora deixa me dar um segundinho pra essa galera aqui, ó. Camila, opa Camila, tudo bem? Camila e Karen, ó. Deus abençoe vocês. Vilma, boa noite. Marcos, valeu. Olha lá a galera colocando aqui. Eu não tinha conseguido, não estava aparecendo. Agora que apareceu para mim aqui. Agora vai aparecer todas. Ivan, forte abraço. Hashtag 2021 sem medo. Hashtag 2021. A galera em peso aqui, ó. Marcos, diz medo de ficar sem dinheiro. São medos, cara. Ângelo aqui, ó. Boa noite, pastor. Boa noite. Ótima reflexão. Valeu. A galera votando no 2 aqui também, ó.
Aquilo que nós desejamos está logo depois da linha do medo. É verdade. Logo depois da linha do medo. É verdade. O medo ele estabelece uma linha. Logo depois é o que a gente tem que conquistar. Medo sempre vai vir. Ok? Beleza. A galera tá em peso aqui. Obrigado, pessoal. Desculpa aqui porque não tinha aparecido para mim aqui. Eu acredito que foi um erro meu aqui. Ok? Então, pode colocar aqui, pode participar que agora não vai fugir mais. Beleza. Vamos lá. Então eu falei para vocês aqui, ó, mundo real e mundo imaginário. Mundo real e mundo imaginário. Eu vou até marcar aqui, ó, mundo real versus mundo imaginário. Logo, logo eu vou fazer aquelas aulas onde tem uma telinha aparecendo para você. Amém. Legal? A gente vai aperfeiçoar isso. Nós vamos chegar lá. Ok? Não é nada complexo, mas vamos chegar lá. Mundo real versus mundo imaginário, ok? Lembrando que daqui a pouco eu vou falar sobre as 3 formas para você ali. Vou encerrar com isso daqui a pouco. Mundo real e mundo imaginário. O cérebro não identifica, ele não diferencia isso. Então, se você imaginar, né, que eu vou passar uma noite dormindo sozinho em casa e pode ser que 10 ladrões entrem para roubar tudo que tem na minha casa e me sequestrem tudo e tal. Pode ser que isso seja uma grande viagem na maionese. Só que o seu cérebro, ele não identifica isso. Ele não vai diferenciar isso. Ok? Ele não vai, naquele momento, diferenciar isso. Ele vai produzir e automaticamente vai despertar em você uma sensação de insegurança. E aí você vai ficar com medo. Queira ou não, qualquer barulho que acontecer, a partir do momento que você alimentou isso, qualquer barulho que acontecer, o que vai fazer com o seu cérebro? Ih, rapaz. Será? Será que tem alguém aí? Será que vai acontecer? Ih, aí você já perde a paz. Então, o mundo real tem que ser dominado pela sua razão. O mundo real. Então, pare e pense comigo. Isso realmente tem perigo? É real, quer dizer, isso é racional? Essa sensação que eu estou sentindo agora traz uma preservação real para mim? Você tem que parar e julgar isso na hora. O mundo real, a ideia do mundo real, ou do medo real, ok? O medo, quando ele é real, ele vai preservar você de um perigo real. Quando o medo ele é imaginário, ele vai sempre pensar no e se acontecer. Olha como é fácil você identificar isso. Quando você pensa e se não der certo, isso é o medo imaginário. Quando você pensa acontece de verdade isso, está acontecendo de verdade. Por exemplo, eu estou à beira de um precipício. Eu estou, é presente. E se eu ficar na beira? Não existe, é futuro. O imaginário é o futuro. O real é o presente. Então faça esse julgamento. Entrei no elevador. E se ele... Uau, eu fiz um cálculo um tempinho atrás aí sobre isso. A probabilidade de você morrer num elevador caindo é infinitamente quase menor do que você morrer porque é canhoto. É mole. Se você entra no meu grupo de Telegram depois, entra no meu Instagram, no link, tem um linkzinho na minha bio, ok? Se eu conseguir, eu coloco aqui no YouTube para vocês também. Entra no canal do Telegram, faça parte. Depois eu vou colocar essas estatísticas para vocês lá no Telegram. Legal? Você vai ver só, é mais fácil você morrer porque é canhoto do que morrer de elevador. É infinitamente mais fácil você morrer porque você sai de casa do que morrer por causa do elevador. Mas enfim, entenda o que é o medo real e o medo imaginário. Ok? Medo de barata, por exemplo. Não existe medo de barata. Porque isso é totalmente irracional. O medo de barata seria um medo imaginário. Não é o medo real. A mulherada pira agora, hein? Sabe por quê? Porque é irracional. Você... Cara, só de pensar nisso eu dou risada. Sabe por que ele é imaginário? Porque é o seguinte, você já ouviu sair no jornal alguma vez
né? Pessoa morre por causa de uma grande mordida de barata. Arrancou um pedaço muito grande, os vasos sanguíneos começaram, todos eles foram rompidos da perna e eles não tem. Uma pessoa sofreu um grande acidente, qual? Ela está internada no hospital porque sofreu uma grande mordida de barata e aí ela teve que tomar 35 pontos na perna. Não existe, é irreal. Você pode ter nojo. Você pode ter nojo de barata. Você pode ter um pavor de barata, porque o pavor é um sentimento descontrolado. Mas medo de barata não existe, porque é imaginário. Então entenda o que é o medo real do medo imaginário. Entendeu a parada, como é que funciona? Ok? A vida começa onde o medo termina. Uau. Marca essa frase. Vou tatuar, hein? Vou tatuar. A vida começa onde o medo termina. E agora vai começar aqui as 3 formas de você superar o medo. 3 formas. 30 segundos de intervalo para você compartilhar essa aula aqui. Enquanto eu leio comentários aqui, compartilhar com alguém. Ok? Você pode compartilhar. Tá? Clica no aviãozinho aí, na setinha, compartilha com algumas pessoas. 3 formas de superar o medo eu vou comentar com vocês aqui. Vou ensinar vocês, que é o que eu faço, vou dar alguns exemplos da minha vida. Certo? Vamos lá. Camila colocando os ensinamentos estão sendo muito ricos. Valeu, Camila e Karen, né? A Karen colocando aqui. Valeu, Karen. Tamo junto. O Exian, lá do Maranhão, colocando. Tem gente de São Paulo, Maranhão, Americana. A Vilma, é verdade que a gente atrai aquilo que você tem medo? Eu digo é assim, dessa forma, porque a questão não é uma atração quântica, né, que tem a ver com as energias, ok? Não é uma atração quântica, mas simplesmente que você percebe mais aquilo que tem medo. Porque o medo é um sensor de alerta, então é natural você perceber mais. Se você começar a ter medo, por exemplo, de gato preto, você vai começar a... Presta atenção quanto gato preto você vai ver. Não é que eles aparecem para você agora, a partir de agora. Você atrai pela energia do gato preto. Não é isso. Mas a sua percepção, ela é outra por causa do sinal de alerta. Quem nunca teve medo na adolescência de espírito e começou a ouvir cleque em casa, ouvir passo? Não é assim? É exatamente isso. Você começa a ter medo de espírito, uns negócios assim. Aí você começa a ouvir barulhos. Ver vulto. Ver vulto. Tá, parece que você está atraindo. Não é que a sua percepção muda em relação a tudo isso aí. Entendeu, Vilma? Como é que é a parada? Ô, Vilma, eu tô querendo reunir um pessoal para um tempo de relacionamento, mas de ensino também aí profundo sobre esses assuntos emocionais e espirituais em Americana, Vilma. O que é que você acha, Vilma? Você tá dentro ou não tá dentro? Tô querendo fazer em Americana, fazer em Taubaté também, uma reunião com o pessoal em Mogi das Cruzes, algumas cidades. Eu tava agendado para ir para o exterior, mas como tá tudo fechado agora, eu não vou, então eu tô querendo fazer o seguinte, reunir a galera em alguns lugares, Minas Gerais também estou querendo ir, reunir pessoal aí em alguns lugares específicos para ter um tempo aí de ministração, de palestra, de aula, de crescimento, desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual também, beleza? Se vocês estão querendo aí na sua cidade, escreve para mim aqui se você está querendo na sua cidade que a gente vai marcar para ir para a sua cidade também, beleza? Aí eu vou te falar como é que vai ser depois. Leandro, um abraço pro Leandro, cara. Leandro e Cíntia aí, um abração, valeu, cara. Deus abençoe vocês também aí, ó. Aí, ó, a Lidiane colocando, ó, como eu já comentei uma vez, meu medo é de gafanhoto. Olha só. E não sei explicar. Então, Lid, não é medo real, esse é um medo imaginário. Você produz isso, não é medo. Você tem um pavor. De repente é algum trauma do passado, de algum tipo de inseto, não precisa nem ser gafanhoto, alguma coisa que aconteceu. De repente é um nojo, porque você viu alguma coisa. Algo ficou instalado no seu subconsciente e isso gera em você um pavor. Não é medo. Porque não é real isso. Ninguém, né, tem uma perna amputada por causa de um gafanhoto. Nem se for o devorador. Eu conheci o devorador tete a tete, véio. Peguei no devorador. Porque devorador é um gafanhoto que tem lá no Oriente Médio. Tem até um vídeo que eu gravei. Mas esse daí pode dar medo, né? Porque o bicho é grande, cara. O gafanhoto devorador é desse tamanho aqui, ó. É um palmo. E
tem umas garrinhas, ó, machuca. Vamos lá. Deus me livre aqui, ó. Vamos lá. Viu? Com nojo. É nojo de barata, é nojo mesmo, ó. Já comentei e tal. Vai lá, aqui, viu? A Lidiane tá falando que já desmaiou por causa do gafanhoto. É, pavor. Pavor é isso, é sentimento descontrolado, é um medo descontrolado. Essa é a ideia do pavor. Ok? Valeu, Live Power aqui, ó. Show. Valeu, galera. Vamos lá. A Vilma colocando que precisa muito. Vamos reunir então, Vilma. Vamos lá. Jéssica, Everton, por que o medo de ir morar junto? Medo de ir morar junto? De sair de casa? Bom, é simples. Esse é simples pra caramba. Por que o medo disso? O medo não é uma insegurança? Quando você está, por exemplo, na casa dos seus pais, você está seguro. Porque você automaticamente, já vou entrar nas 3 formas aqui que isso tem a ver. Automaticamente você pensa o seguinte, você projeta cenários ruins. Isso é automático. Você projeta cenários ruins. Né? Então, se eu sair da casa dos meus pais para ir morar em outro lugar, e se der errado? Mas e se não acontecer? E se eu for mandado embora do trabalho? E se eu não me acostumar? E se você vai projetando cenários ruins? Você não projeta cenários bons. Automaticamente você está negociando com a sua segurança. Mas lembra do que eu falei no início? Nada é estável. Nem morar com os pais é estável. Nem morar na casa que você está é estável. E nem morar num outro lugar é estável. Nada é. Sempre tem riscos. E coragem é o quê? É assumir riscos. Coragem é assumir riscos. A Carla está falando aqui sobre o medo de mudança. Mudar nunca será fácil, exatamente por quê? Porque mesmo que esteja ruim, as pessoas têm medo de mudar, mesmo que a vida esteja uma merda. Ruim, porcaria, lixo. Ela tem medo de mudar. Por quê? Porque eu prefiro ficar nesse lixo que eu já conheço, que é uma porcaria, que é uma quanta gente está num trabalho que é uma porcaria, o chefe é ruim, o chefe te humilha, te arrebenta, te arregaça, você não ganha bem e tal, é humilhado e tal, mas você não sai de lá. Por quê? Porque eu prefiro ficar com o ruim que eu conheço do que arriscar num, de repente, ruim que eu não conheço. Entendeu? É a estabilidade. Mas nada é estável, gente. Ok? Medo de ir morar junto. Né? Essa parada do ir morar junto, aí já tem uma outra questão, Jéssica. Se não quer casar, por que não quer casar? Quer morar junto. Mas por que não quer casar? Essa é a pergunta. Ah, porque não quero assumir compromisso. Então, peraí, eu vou morar junto com alguém que não quer assumir compromisso comigo? É meio bizarro. Não quer assumir BO comigo? Então eu já fico o seguinte, ó. Se acontecer um BO, uma situação, uma complicação, o que eu faço? Se ela não quer assumir um compromisso público comigo, porque o casamento é só isso, é assumir um compromisso público. É diante de pessoas e diante de Deus. Agora, se eu não estou disposto a assumir um compromisso público, até onde essa pessoa está disposta a ir comigo? É realmente uma razão para medo. Se a questão de morar junto, né, deve despertar um medo, mas um medo é irracional. Tem sentido. Por quê? Porque quando você vai se unir, se aliançar a outra pessoa, você quer o quê? Você quer, na verdade, uma pessoa que vai caminhar junto, vai construir, vai lutar junto, vai assumir a responsabilidade junto, vai dividir as situações, vai dividir as despesas, vai dividir os sonhos, vai dividir os perrengues da vida. Não é? Agora, se não está disposto a fazer isso, é o medo real. Aí não é imaginário, é o medo real. Medo imaginário é o medo aí de sair de casa. É o medo imaginário. Porque tem instabilidade na casa dos pais e fora da casa dos pais. Legal? Vamos lá então? 3. Eu tenho pavor de um novo relacionamento. Né? Aí já entra na parada do medo real, que se transforma em pavor. E aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês agora. Legal? 3 formas de superar o medo. Vamos lá, vamos lá. 3 formas que eu utilizo para superar o medo e eu ensino isso aí há muitos anos para as pessoas. Legal? 3 formas para superar o medo. Deixa eu só aqui, ó. Galerinha, você que está comigo aqui, vai sair e vai entrar de novo agora. Legal? Volta comigo. Legal. 3 formas de superar o medo, ok? Agora, para eu entender o que é isso, eu tenho que entender primeiro o que é medo, o que é superar, na verdade. O que é superar? Para você, o que é superar? Você consegue dizer para mim aqui ou não?
Consegue dizer o que é superar? Vamos ver na sua cabeça o que é superar. Para eu ensinar você aqui 3 formas de superar o medo, eu preciso entender o que você pensa sobre isso. O que é superar? Me fala aí, ó. Vamos lá. O que é superar? Vamos lá. Quem é que vai ser o primeiro a falar aqui? O que é superar? O que é superar? Vamos lá. Já colocando aqui, ó. Superar é passar para a próxima fase. Vamos lá. Quem mais? Superar é vencer. Superar é conseguir. Superar é resolver. O que é superar? Vou ter que superar. Essa música é sertaneja, né? É. Vou ter que superar a música sertaneja. Vamos lá. Vamos lá. Esquecer o que passou e tocar o barco. Aí, ó. Beleza. Conheço essa parada de tocar o barco aí. Esquecer. Eu gosto muito de tocar o barco, pessoal. Eu sou o cara que toca o barco. Toco o barco mesmo. Comigo a parada é tocar o barco. O que é superar? Responda pra mim aí, ó. O que é superar? O que é superar? Vamos lá. O Schmidt roubou as palavras do Echian aí, lá do Maranhão. O que é superar? Ok? Superar é passar para a próxima fase. Bom, superar é esquecer o que passou e tocar o barco. Vamos lá. Esquecer, Vilma, é um pouco difícil da gente esquecer. Pois bem, eu não esqueci as desgraças que eu passei, não. Situações difíceis, complicadas e tal. Eu não esqueci. Eu simplesmente superei. Agora, o que é superar? O que é superar? Superar é exatamente isso. É você tocar o barco. É você avançar para a próxima etapa. É você avançar para a próxima fase. Isso é superar. Superar não é resolver. Porque a grande maioria das coisas que acontecem na nossa vida a gente não vai conseguir resolver, pessoal. Você sabe disso. Até porque não está no nosso controle. Não está no nosso controle. Superar não é esquecer. Porque você não vai esquecer a decepção, a frustração. Você não vai esquecer a traição, o roubo. Você não vai esquecer a humilhação. Esquecimento é amnésia. Esquecimento tem a ver com Alzheimer. Esquecimento tem a ver, sabe com o quê? Com uma falsa religiosidade. Ou uma religiosidade, né? Já é falsa por si própria, né? Tem a ver com uma falsa espiritualidade. É isso que tem a ver a questão de esquecer. Tem pessoas que falam assim, quando você perdoa, você esquece. Esquece uma pinóia. Você não leva em consideração. Quando você perdoa, você não leva em consideração, mas você não esquece. Ok? Agora, o fato de você não esquecer não significa que você não superou. Agora, o fato de você não levar mais em consideração isso para suas próximas decisões significa que você superou. Além de superação, é maturidade também. Né? Sim, mas somente pessoas que estão no processo de amadurecimento conseguem superar. Pessoas infantis não conseguem superar. A infantilidade emocional não traz como resultado superação. Entenda isso. Okay? Então, superar é você tocar o barco. Sempre que eu falo tocar o barco, eu estou falando para você, supera. Mas eu tenho que resolver isso, eu tenho que procurar ele, eu tenho que procurar ela, porque eu tenho que fazer. Quem disse que você tem que fazer isso? Quem foi o energúmeno que disse isso? Você tem que ir lá e resolver, tirar satisfação e tal. Não, você está colocando a sua energia, sua força em algo que você não precisa colocar e fazer. E simplesmente, sabe por quê? Na maioria das vezes, por orgulho próprio. Então, o orgulho próprio vai gerar cada vez mais medo em você. Porque vai fazer você ficar travado naquilo que já aconteceu. Aconteceu, ponto.
Superar é você. Então, 3 formas para você tocar o barco, para você avançar. A primeira delas, força ou identificação. É uma força que vem da identificação. Ok? Identificação é a palavra-chave. Né? Primeiro, o que você tem que fazer? Primeira coisa é, o que eu procuro fazer? Eu identifico o que é da minha alçada. O que é da minha alçada? O que realmente eu posso fazer? O que é da minha conta? Ok? E o que não é da minha conta? Quando eu identifico o que é da minha conta, eu identifico o que não é da minha conta. Identifique o que é da sua alçada e o que não é da sua alçada. O que não for da sua alçada, deixa para lá. E vai cuidar da sua vida. Cuida daquilo que você tem a ver. Então, num relacionamento, qual é a sua parte num relacionamento? É isso que você tem que fazer. Quais as análises que você tem que fazer? Quais são os cálculos que você tem que fazer? Por exemplo, você tem medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. Você tem medo de ser envergonhado. Você tem medo de esquecer, de repente. Então, se prepare. Qual é a sua parte nisso? A sua parte nisso é o quê? É você se preparar. Sua parte nisso é você se preparar. Essa é a sua parte. Ok? Então, se prepare. Se prepare bem. Leia, busque, repita, olhe na frente do espelho, se esse é o medo. Medo, novo trabalho, novo cargo, nova posição, se prepare. Assuma o controle, calcule antes. Isso, pare e preste atenção. Isso vai deixar você seguro. Medo é insegurança. É o alerta para a insegurança. Agora, se você se prepara, você está combatendo literalmente a causa do medo, que é a insegurança. Entendeu? Então se prepare. Identifique aquilo que é seu, aquilo que não é. E coloque força. Força no preparo. Eu costumo fazer uma comparação sempre que é da competência versus a iniciativa. Competência e iniciativa. O medo pode travar a sua iniciativa, mas ele não pode e não deve travar a sua busca pela competência. E quanto mais competência você desenvolve, mais iniciativa você tende a ter. Quanto mais competência você desenvolve, mais iniciativa você tende a ter. Se o medo é o resultado da insegurança, então o que vai acontecer? Eu vou me preparar. Eu identifiquei que eu tenho que... Da minha alçada é isso e isso. É o ponto A, B e C. Então eu pego e foco em me preparar no ponto A, B e C. Logo eu combati a insegurança. Então eu vou usar a competência. Competência é aprender a fazer. É saber fazer bem feito. Ok? Então eu vou usar a competência para começar a gerar iniciativa. Essa é uma maneira fantástica, muito prática de você fazer. Então no mínimo busque se preparar. Busque competência. Automaticamente você está combatendo o medo e está se preparando para ter iniciativa. Se você pegar um bebê, por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano e pouco, chamado Aslan. O Aslan, ele tem iniciativa, ele não tem competência nenhuma, ele não sabe fazer nada, a não ser xixi e cocô, né? Comer, bater, brincar, ele sabe fazer isso, mas não sabe fazer nada. Por exemplo, ele não sabe andar direito, ele sobe, cai e tudo, ele não sabe pegar as coisas direito e tal. Por quê? Ele não tem competência para isso, mas ele tem iniciativa. Ele não sabe falar, mas sabe enrolar a língua. Ele não tem competência ainda, mas ele tem iniciativa. E quem desenvolve iniciativa vai conseguir desenvolver competência depois. Porque se você não aprender a enfrentar esse medo aí, essa insegurança, e ir para cima, você não vai se aperfeiçoar mais. Mas se você não consegue ter a iniciativa suficiente agora, faça o quê? Desenvolva a competência. Se prepare. Se esforce. Dentro daquilo, eu tenho medo de um novo trabalho, porque eu não sei como é que vai ser. Eu estava acostumado naquela empresa, tenho medo de um novo trabalho. Se prepare o máximo possível dentro daquela área que você quer entrar. Porque isso vai te dar segurança. Quando por exemplo, eu estou seguro no que eu estou falando para você aqui. Eu não tenho medo nenhum no que eu estou falando para você aqui. Eu não tenho medo de falar aqui nada, porque eu estou seguro sobre esse assunto. Eu domino esse assunto. E isso faz com que eu lance fora todo medo.
Eu poderia estar com medo antes. E agora e tal, pessoal, será que vai ser produtivo? Não vai ser? O pessoal vai gostar, vai me xingar, não vai gostar? E tudo vai passar para outros, não vai passar para outros? Como é que vai ser? Só que quando eu domino, acabou o medo. Não quer dizer que eu não tenha medo. Quer dizer que o meu domínio sobre o assunto faz com que o medo não tenha espaço nenhum. Essa é a primeira forma. Segunda forma, chama princípios ou consciência. Estou sempre te dando duas palavras. O primeiro é força, identificação. O segundo é consciência, princípios. Ok? Vamos lá. Essa é uma lição fantástica que eu procuro fazer. Nessa primeira forma que eu te falei, quando eu fui trabalhar, por exemplo, uma ajuda humanitária no Oriente Médio, eu me preparei. Então o medo não me dominou lá. Eu me preparei para aquilo, para enfrentar certas adversidades. Eu não caí lá de paraquedas. Me preparei. Nesse segundo ponto aqui, é o que livra a minha vida nesses anos todos. Como é que funciona isso? Eu tomo decisões antecipadas. As decisões mais importantes da minha vida eu já tomei antes de eu ter que tomar elas. Como é que funciona isso? Antes de eu ter que falar sim ou não, eu já falei sim ou não. Como é que funciona? Eu tenho princípios bem definidos, valores bem definidos. Eu tenho um propósito de vida bem definido na minha vida. Ok? Isso faz com que eu tome as decisões antes. Então, quando chega uma certa situação, eu não fico com medo de tomar a decisão. Por quê? Embora eu tenha medo da consequência às vezes, mas o medo da decisão eu não tenho. Por quê? Simplesmente porque os valores, princípio, propósito que eu tenho, ele já me levou à decisão que eu tenho que tomar. Eu não vou parar agora e tomar uma decisão baseada nas circunstâncias. Ser uma pessoa reacionária e circunstancial é assim. Você toma a decisão baseada no momento. E o momento vai gerar pavor às vezes. É sentimento. É aquele afã, está acontecendo e tal. Aí você faz muita besteira. Toma a decisão errada. Faz sem pensar. Pense, por exemplo, relacionamento. Vou dar um exemplo básico para você aqui agora. Sobre relacionamento. Olha só. Você quer tomar uma decisão sobre relacionamento, sobre a pessoa que você vai se relacionar? 5 passos. Eu tenho um curso que eu falo sobre isso aí. Eu vou só citar esses 5 passos para você. Ok? Motivação. Por que motivo você quer se relacionar com essa pessoa e que ela quer se relacionar com você? Identificação. Ela tem os mesmos valores e sonhos que você? Terceiro, comunicação. Você se faz entender por ela e ela entende você? Vocês falam a mesma língua? Quarto, passos intercalados. Você dá um passo e ela responde um passo na mesma proporção que você? 5. Vida social. Você tem uma vida social ativa, você tem uma pizza da vida bem definida, eu chamo de pizza da vida, quer dizer, você tem várias áreas da vida bem definidas, elas estão caminhando, ou um relacionamento, na verdade, é para ser a sua vida. Você precisa de alguma coisa para tapar o buraco, você está vazio, está vazia. Como é que tá? São 5 pontos que você analisa. Quando você analisa isso aí, fica fácil tomar uma decisão. Aliás, fácil não, né? Fica simples você tomar uma decisão, não fácil, né? Às vezes é difícil, porque você tem sentimentos, né? Mas fica simples tomar uma decisão. Analisou isso aí, pô, passou nesses 5 aqui, toma uma decisão favorável. Não passou, cai fora. Quer dizer, é uma decisão racional, antecipada. Por quê? Você estabeleceu valores, você estabeleceu princípios, você tem a sua consciência bem trabalhada sobre isso. Isso é fundamental você ter. Você cria limites, né? Quando você tem essa consciência, né, você estabelece limites, como o Tiago está falando aqui. Limites são estabelecidos. Então, quer dizer, você não vai tomar decisão baseada num sentimento da hora. Você tomou a decisão antes de acontecer esse sentimento todo. Terceiro ponto, eu chamo de propósito ou futuro. Propósito ou futuro. Vamos lá. Faça a seguinte análise com a sua própria mente. Ok?
Mesmo que você se prepare e tudo e tal, se pergunte para você, mesmo que eu me prepare tudo certinho, papá, aquele negócio todo, eu estou me esforçando e tal, e se não der certo? Faça a seguinte projeção na sua mente sobre duas coisas. O que de melhor pode acontecer e o que de pior pode acontecer? Fez isso? O que de melhor pode acontecer se der certo? E o que de pior pode acontecer se der errado? Tudo errado. Fez isso? Beleza. Agora você compara. Compara a relevância de ambos. Do melhor ou de pior. Você está mais interessado em evitar o pior ou alcançar o melhor? Veja o que você quer mais. Pronto. Lembra da paradinha de qual medo você quer enfrentar? Qual dos dois? Você quer estar mais interessado no melhor que pode acontecer ou mais interessado em evitar o pior que pode acontecer? Por exemplo, eu falei para você que eu ia dar exemplos da minha vida, ok? Eu, em 2005, larguei toda a minha vida e... Aliás, eu vou antes ainda, vou para 2001, vou para 2001. Em 2001, eu larguei minha carreira profissional, larguei minha vida em vários aspectos e falei, olha, eu preciso dedicar minha história em ajudar pessoas, honrar a Deus e ajudar pessoas. Eu quero apresentar Deus para as pessoas e quero ajudar a transformar a vida das pessoas no mundo. Lá onde eu não tinha noção de mundo, né? Porque naquela época não tinha esse negócio de Google para você pesquisar nada, mas eu quero fazer isso aonde Deus me levar para fazer, eu quero fazer. Eu larguei a minha carreira profissional bem sucedida, numa multinacional, né? Estudei economia, trabalhava bem, ganhava bem e tal. Larguei tudo isso para ver o que ia acontecer. Na hora, essa foi a análise que eu fiz. O que pior que pode acontecer? Pode não dar certo. Eu posso não conseguir me sustentar. Eu posso não ter credibilidade para as pessoas. As pessoas podem virar as costas para mim e não dar nada certo. E eu ficar muito tempo tentando em fazer isso aí. Agora, o que melhor pode acontecer? O pior era isso. Era não dar certo. E eu ter que, de repente, sei lá, voltar para uma empresa multinacional depois. Trabalhar. Agora, o que melhor pode acontecer? Eu posso ir para o mundo inteiro. Eu posso ajudar milhares e milhares de pessoas. Eu posso ser um canal de transformação para muita gente e essas pessoas depois fazerem parte até da minha equipe para transformarem outros também. Eu posso criar projetos que nunca foram criados. Eu posso ser relevante nesse mundo aqui e ser muito, extremamente feliz fazendo o que eu faço. Eu posso exercer todos os meus dons. Isso é o melhor. Aí eu parei e falei, puxa vida, o que eu quero? Evitar todas essas derrotas ou eu quero mais conquistar todas essas vitórias? Eu optei na época por conquistar todas essas vitórias, alcançar tudo isso. E o que aconteceu? Eu fui para o mundo inteiro. Em 2005, eu tive que fazer uma outra decisão. Largar a estrutura toda que eu tinha em São Paulo, já fazendo isso, trabalhando nessas áreas, e fui para o sertão do Nordeste. E fui, na época, pedir carona na beira da estrada, eu andava de pau de arara no sertão do Nordeste. E quando eu fui, eu tive que também fazer isso, porque um monte de gente falava que eu ia morrer, que não ia dar certo. A maioria das pessoas falavam isso. Os meus pais, que eram honrados aqui, eles me apoiaram, me abençoaram. Eles falaram, vai lá, Deus falou isso com você, vai lá, vai correr atrás dos seus sonhos. Nós vamos estar aqui orando por você e o que precisar da gente, vamos estar apoiando. Até hoje meus pais me apoiam. Eu sou grato a Deus por isso, sou grato a eles por isso. Mas as outras pessoas, a grande maioria, falaram um monte de besteira. Me xingaram. Você está querendo aparecer, você acha que você é quem? E falaram um monte de coisa, só que eu queria realizar sonhos. Eu tive que decidir. E aí a pergunta é, o que melhor poderia acontecer e o que de pior poderia acontecer? O que de pior poderia acontecer? Eu morrer. Eu morrer. E o que de melhor poderia acontecer? O que aconteceu. Então o que de pior poderia acontecer? E o que de melhor poderia acontecer? Qual dos dois é mais relevante para você? Evitar o pior ou alcançar o melhor? São pontos. Eu tive muitas propostas boas. Nesse ponto número 2, eu tive muitas propostas boas na minha vida já. E eu declinei, eu não aceitei muitas delas. Por quê? Porque eu já tinha uma decisão dentro de mim.
Eu já tinha valores, princípios, já tinha um propósito definido. Então, qual é o propósito que você tem na sua vida? Qual é o propósito que você tem na sua vida? Você sabe o propósito que você tem na sua vida? A sua jornada de vida te leva para onde? Qual é o seu destino? Para onde está indo a sua vida? Você quer superar medos para quê? Qual é a razão de você superar medos? Compartilha comigo aqui, ó. Não precisa escrever não, mas compartilha com o seu próprio pensamento. Qual é a razão de você superar medos? Hein? Para você aprender a ter uma vida de superação de medos, uma vida de superação em qualquer área da sua vida, dessa história linda que você está formando, você tem que aprender que você está numa jornada. E essa jornada tem etapas e tem fases. A sua jornada tem fases e tem etapas. Ela tem pontos específicos que ela precisa ser trabalhada. Pontos específicos. Isso que eu estou falando para você aqui é um dos pontos. Eu estou a 1h26. Já vou encerrar já. Falando sobre isso. Eu preciso que você me ouça. Se você tem um pouco de consideração a tudo, se foi bom tudo que eu falei para você até agora, eu preciso que você me ouça. Naquilo que eu vou falar agora. Eu preciso na verdade, preciso tomar decisões na minha vida para superar as etapas dessa jornada de vida. E não dá para fazer isso aí em 5 passos para você agora superar tudo na sua vida. Não é assim que funciona. Nós estamos numa jornada de vida. A vida é uma jornada. E essa é a grande questão. Por isso que você tem visto aí nas minhas redes eu falando sobre a geração 5. E a geração 5 é uma comunidade que eu e a minha equipe criamos, onde você começa a fazer parte dela, uma comunidade de superação. Você começa a fazer parte dela e começa a aprender a superar os desafios da sua vida, emocional, espiritual, todos esses desafios que vão permeando a sua vida, na jornada da sua vida. Você vai aprendendo a superar essas etapas. Isso é muito importante e isso é fundamental. Então, para que eu encerre falando sobre isso, dá um likezinho para mim, por gentileza, aqui, porque esse like é você dizendo para o YouTube que o conteúdo é bom. Se o conteúdo de mais de 1 hora aqui foi bom para você, deixa um like, por gentileza. Ok? Porque isso nos ajuda a distribuir melhor, gratuitamente. Ok? Tudo isso está sendo gratuito para você. A sua forma de patrocinar é dar um like, é compartilhar, é deixar uma mensagem. É a sua forma de patrocinar. A nossa forma é delegar o nosso tempo. Porque a gente prepara isso, faz isso, coloca o nosso tempo aqui, estuda isso, prepara tudo isso para você, para te ajudar a vencer na vida. E a vencer cada vez mais. Eu estava falando para você sobre a geração 5. Nós criamos uma comunidade chamada Geração 5. 5 por quê? É uma sigla, 5 em inglês, né? 5, mas é uma sigla para força interior para a vida exterior. É você aprender a dominar a sua vida interior, para você ter uma vida exterior totalmente direcionada. A Geração 5 é para todo tipo de pessoa, profissionais, empreendedores, atletas, aqueles que estão buscando um sentido na vida, todos que de alguma forma precisam equilibrar a sua vida interior para uma vida melhor exterior. Uma vida equilibrada e uma vida direcionada. Okay? Na Geração 5 você encontra vários cursos, mini cursos, séries, e-books, lives específicas, entrevistas com pessoas que superaram situações terríveis na vida. Terríveis. Ali a gente desvenda alguns princípios e várias lições que as pessoas seguiram para superar. Então é uma escola de superação. Geração 5 é uma plataforma que nós criamos para isso. Ok? E sabe o que tem na Geração 5? Geração 5 tem um curso chamado Jornada da Superação.
é o antigo curso 159, chama 159, a Jornada da Superação. O que ela fala? O que é a Jornada da Superação? Olha só para você, hoje eu fiz aqui uma 1h30 aqui falando sobre medo. Olha como existe um caminho para você entender e começar a superar medos. E se você levar a sério, você vai superar todos os tipos de medos que permeiam você aí, ok? Se você levar a sério o que eu te ensinei hoje aqui. Porque isso funciona na minha vida e funciona na vida de uma pancada de pessoa que eu já ensinei. Agora, inclusive na minha. Inclusive na do Thiago, que está falando aqui, ó. Agora, um dos cursos que tem, e é um curso fantástico, com 64 aulas. 64 aulas. Quer dizer, se você assistir uma aula por dia, durante 2 meses, você vai aprender, não é só superar o medo, não. Você vai aprender a tomar decisões na jornada da sua vida, porque você vai aprender a ressignificar, vai aprender a levar uma vida extraordinária, vai aprender a ter uma identidade bem firmada, vai aprender a fazer a sua vida valer a pena, vai aprender a ter uma vida feliz, a entender o que é felicidade e ter uma vida feliz realmente, vai aprender como desenvolver o propósito da sua vida, vai aprender a ser resiliente, vai aprender a ter foco, vai aprender a ter e cumprir uma missão de vida, vai aprender a lidar com o imediatismo, vai aprender o que é a sua vocação, vai aprender a desenvolver esperança, vai aprender ao mesmo tempo a combater as expectativas para não ser escravo de expectativa errada, vai aprender a dominar a ansiedade, a não entrar em depressão, vai aprender o que é sofrimento e deixar de uma vida de sofrimento, vai aprender novamente sobre a questão do medo, a dominar o medo, vai aprender a ter força, vai aprender a lidar com a culpa e desenvolver a fé. São 21 assuntos em 64 aulas que você vai aprender. A Geração 5, ela tem isso. A comunidade Geração 5, ela tem esse curso que é fantástico e tem outros cursos. Outros cursos. Bem fantástico. Agora, sabe o que é mais interessante na Geração 5? É que eu ensino você a superar todos os seus problemas e desafios emocionais. Eu ensino você, na Geração 5, a superar todos os problemas e desafios emocionais sem terapia. Eu sou psicoterapeuta, sou psicanalista, profissional dessa área há muitos anos e ajudo pessoas com mentorias em muitos lugares. Mas eu criei uma comunidade, uma plataforma para ensinar você a superar tudo isso sem precisar que um cara como eu fique tete a tete com você a todo momento. Apesar de na Geração 5 ter mentorias em grupos, mas você não precisa de terapia para superar muita coisa na sua vida. Porque na terapia, primeiro ponto, você vai precisar desembolsar um dinheiro grande. Eu sou terapeuta, pô. Uma mentoria, normalmente uma mentoria comigo, ok, de 3 meses, uma vez por semana, né? São 12 sessões. Tem uma plataforma, quem tiver interessado, ok, não há problema. Né? Se tiver vaga, você pode entrar. Mas é R$ 1.800. Você vai pagar por 3 meses. Ok? Não tem como ser menos. E qualquer outro terapeuta, você vai gastar de 1.800 para mais. Porque são 150 a 200 reais por sessão, 1 hora. Agora, na comunidade Geração 5, não. Você vai ter mentorias em grupo, mas vai ter curso específico como esse. A Jornada da Superação, fantástico esse curso aí. 21 módulos, 64 aulas. Está todo gravado lá esperando você já entrar para assistir. Sem pressa. É uma construção, uma jornada. E se nós fôssemos cobrar o valor que realmente é, o valor de tudo aquilo que tem hoje na comunidade Geração 5, nessa plataforma, o valor de tudo isso é R$ 5.194. Ok? Esse é o valor que tem lá. Mas, para essa galera aqui fechar o ano, para você que está comigo aqui, e eu gostaria muito que você entrasse na Geração 5 hoje, para ajudar você, eu e minha equipe ajudarmos cada vez mais você. E você consumir e estar disposto a construir essa jornada de vida. Eu tenho convicção, tenho tanta convicção, que se você entrar hoje na jornada, né, nessa jornada de superação que é o curso, mas na Geração 5 que você vai ter muitos outros bônus aí, né, posso até citar alguns para vocês aqui, mas se você entrar hoje,
é o seguinte, você tem 15 dias para ficar lá. Vai assistindo tudo, consumindo tudo. Depois de 15 dias você fala assim, pô, não quero ficar mais. Beleza, você mandou um e-mail, na hora você tem seu dinheiro de volta, 100%. Eu tenho tanta convicção de que tudo que tem ali é bom e pode ser transformador para a sua vida, que eu dou 15 dias de garantia para você. 15 dias. Entrou, consome tudo. Se der tempo de assistir tudo e querer sair fora e querer o dinheiro de volta, beleza, você pega. Ok? Não há problema nenhum. Eu não sou comerciante, eu quero ajudar você a superar seus desafios. Esse é o meu maior interesse. Ok? Bom, ó, quanta coisa que você tem aqui. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Bom, eu já falei para você. Séries específicas, pô, tem séries de entrevistas fantásticas ali. Eu vou começar uma linha de séries agora que só vai estar na plataforma da Geração 5. Eu vou, em alguns lugares específicos, entrevistar pessoas que superaram situações das mais complexas que você imaginar. Tudo isso lá. E lá na Geração 5 vai ter acesso a todas as lives que eu faço sozinho, com outras pessoas, com estudos. Enfim, tem muito conteúdo e tudo organizado, não é nada bagunçado. Eu entrei aqui, pessoal, no Google, né, esses dias para ver aqui, ó, sobre superar o medo. Olha o que tem. 7 dicas para superar o medo. Aceite os seus medos. Escreva sobre os seus medos. Cultive pensamentos positivos. Ressalte suas vitórias. Converse sobre os seus medos com amigos e familiares. Foque na respiração e faça terapia. Essa é a dica da internet para você superar medo. É bizarro isso. Bizarro. Então eu pensei assim, eu tenho que criar algo relevante que transforma a sua vida. Algo que você pega, por exemplo, você faz esse curso, assiste o curso completo, Jornada da Superação, 159, Jornada da Superação. Assiste o curso, você já vai ter toda a diretriz daquilo que você tem que fazer. E isso já transforma a sua vida. Eu precisava criar alguma coisa, porque a internet não nos dá isso. Tem muita coisa, tudo bagunçado no Google, no YouTube, e geralmente por pessoas de sala, de consultório, não de campo. Você sabe que eu sou um cara de campo. E por isso eu estou tete a tete ajudando as pessoas a superarem os seus problemas, seus desafios, e na 99% dos casos, sem terapia. E isso é o mais importante. Vamos lá. Sabe quanto você vai pagar agora para clicar no link que a gente vai colocar agora para você aqui? A gente vai colocar, vamos colocar no grupo aqui, né, Schmidt? Sim. Vou colocar aqui agora, já. Sabe quanto você vai pagar agora para você entrar? Você não vai acreditar. Você tem R$ 5.194 já lá de materiais. Mas clicando no link que a gente vai colocar agora para você aqui. Vamos lá, deixa eu pegar. Como é que eu coloco aqui? No chat. Restaurar chat. Pronto. Não. Aqui, ó. Pronto. Tá abrindo aqui novamente. Tá o link para você agora. Esse link aí, ó. Esse link. elopes.org/geração 5. Ok? Sabe quanto? R$ 29,90 por mês. Mais barato que uma pizza. Mais barato do que uma pizza. E detalhe, se em 15 dias você não gostar, é simples. Mandou um e-mail, seu dinheiro de volta. Uau. Sem descontar nada. Ok? E ainda, entenda o seguinte, que o seu recurso ajuda projetos de ajuda humanitária que eu faço. Ok? Então tá aí. O link tá aí para você. Eu espero que essa aula que eu dei para você hoje tenha sido útil. Muito útil. Eu espero que isso possa ter ajudado já a você começar a transformar a história da sua vida. Porque você não pode viver escravo do medo. Você não pode viver escrava do pavor. Você não pode aceitar viver dessa forma. Você não pode aceitar viver assim. Então, a partir de hoje, siga essas orientações. Não tenha pressa. Porque o curso chama Jornada da Superação. Jornada da Superação é exatamente porque é uma jornada, é um caminho que você vai aprendendo o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E sabe o que é fantástico? Lá na frente depois, um ano depois, você vai estar passando um momento. Eu faço isso com esse curso. Esse curso não é um negócio que eu peguei na internet, não tem nada na internet lá. Quando eu estou passando certos momentos,
eu pego e olho esses 21 temas. Porque é um caminho. Uma coisa vai puxando a outra. Aí eu paro e falo assim, olha, eu estou nesse ponto. Então, se eu estou nesse ponto, o que eu preciso trabalhar? Eu faço isso até hoje. Faço mesmo, cara. Eu pego e eu olho na minha programação do curso aqui, né? Eu olho que eu estou nesse ponto. Ah, então peraí, eu tenho que... Esse ponto só acontece por causa desse. Então você tem ali um mapa, uma bússola, um GPS da sua vida. Está ali um GPS da sua vida. E você vai descobrir como tomar decisões. E eu te ajudo nesse processo. Até porque a gente, com o grupo, com a comunidade 5, Geração 5, a gente faz o quê? Algumas mentorias, algumas reuniões específicas para orientar situações específicas e dar conselhos específicos também. Ok? Geração 5 não é uma geração de mimimi, não é uma geração de ficar procurando culpados, é uma geração que quer resolver a vida e quer tocar o barco, quer avançar, quer melhorar, quer superar. Não quer ficar aí, adianta você ficar entendendo que você tem problema? Não, tem que resolver. Legal? Então, tá feito. Aula de hoje concluída. Deixei aberto para vocês aí a comunidade Geração 5 para você fazer parte dessa geração aí com preço promocional super. Não sei se a gente vai abrir a Geração 5 depois de novo, mas não vai ser esse valor mais, ok? Esse valor aqui é para vocês hoje, quem está encerrando o ano com essa aula especial e com a Geração 5 para vocês que querem entrar agora. Entre, fica mais perto de mim, mais perto da minha equipe. E você não vai se arrepender. E se arrepender, em 15 dias, você recebe tudo de volta. Legal? Deixa eu mandar um abraço para vocês aqui, ó. Para vocês aqui. Quem é que ficou comigo aqui, que está aqui até agora? A Karen está comigo aqui até agora. Deixa eu ver quem é que está. Deixa eu ver quem é que está. Escreve hashtag Geração 5 para ver quem que está. Que é isso. Vamos lá. Para a gente encerrar aqui, ó. Hashtag Geração 5. Eu vou escrever aqui, ó. Hashtag Geração 5. Pronto, eu escrevi aqui, ó. Hashtag. Só para eu ver quem é que está comigo aqui. A Vilma está perguntando se é só cartão. Não, Vilma, não. Lá tem uma opção, porque é o seguinte, são R$ 29,90 por mês. Então você vai pagar um ano, você tem acesso a um ano liberado, ok? Você pode pagar à vista no boleto. Tá legal? Pode pagar à vista no boleto se quiser também, não há problema nenhum. No cartão, você vai ficar bem diluído aí também, né? Beleza? Hashtag Geração 5. Hashtag Geração 5. Vamos lá. Hashtag a Lid, Geração 5. Obrigado, Lid, por ficar até agora aqui. Vilma, obrigado por ficar até agora aqui também. Vilma. Ivan, valeu, obrigado por ficar aqui, ó. Tem alguns alunos que entraram aqui, que já fizeram mentoria comigo, tem gente que ainda faz mentoria comigo, todos eles sabem o custo que é. O custo realmente não é baixo, não é super alto, né? Porque tem gente que cobra até mais, mas não é um custo baixo, né? R$ 1.800 é um custo bem mais elevado, né? Por mês são R$ 600 durante 3 meses. A comunidade Geração 5 você tem acesso o ano inteiro. O ano inteiro. E a pergunta que você colocar lá, a situação que você colocar, fica ali. Porque não é um lugar de mimimi, de nada disso, discussão, nada. É um lugar onde as pessoas querem aprender a vencer na vida, a superar os seus desafios emocionais e espirituais sem terapia. E detalhe que toda semana tem conteúdo novo dentro da Geração 5. Toda semana conteúdo novo dentro da Geração 5. Toda semana. Sem nenhum custo adicional, Tem né? custo de nada. Você vai receber outros cursos. Por exemplo, tem um curso sobre relacionamentos abusivos. Nossa. Nós vamos colocar. Tá lá. Só esse curso é 800 pila. Eu e uma amiga, parceira, psicóloga, fizemos esse curso. É 800 pila o curso. Entendeu? Mas você vai ganhar. Logo, logo. Não está ainda lá, mas vai entrar. Ok? Tem 5 passos. Curso de relacionamento para você identificar e aprender a desenvolver um relacionamento. Vai estar lá também de graça. Esse curso aí é 497, quase R$500. Vai estar lá, não vai pagar nada mais. Todos os cursos que a gente fizer, Geração 5 está lá. Vai estar lá disponível para você. Estudos ok? de caso. Vários estudos de caso também. A Carla aqui, ó, Geração 5. Obrigado, Carla. Obrigado por ficar comigo aqui, me aguentar aqui até agora. Eu
Tô rouco já, pessoal. Mais alguém aqui? Geração 5, brigadão. Thiago tá comigo aqui, obrigado. Galera, obrigado a todos vocês aqui. A Lid, Vilma, o Exian, obrigado pela Karen, obrigado pela Camila. Valeu aqui, Lidiane, quem mais aqui que acompanhou na outra plataforma, Marcos, valeu também, valeu todos vocês que entraram aqui, a Jéssica, todo mundo, tem uma galera boa aqui, brigadão pessoal, Deus continue abençoando cada um de vocês, eu espero que eu tenha contribuído, ok? E meu último pedido para vocês é o seguinte, eu vou fazer uma postagem no meu Instagram agora, ok? E eu gostaria que vocês comentassem essa postagem no Instagram. Rola uma foto, né? Você bateu alguma foto aqui, né? Vamos colocar uma foto no meu Instagram, lá no feed agora. Faça um comentário, pelo menos de uma lição que você aprendeu, pode ser? Aqui na aula de hoje. Assim a gente anima o pessoal a buscar, a aprender mais para conseguir superar os seus desafios também. Afinal de contas, nós estamos numa jornada de vida. E o meu convite é que você encare a jornada da superação. Legal? Dá um joinha aqui pro pessoal saber que essa é a foto. Aqui, ó. Essa vai ser a foto aqui, ó. Show. Legal. Então, entra no meu Instagram, só deixa ali, ó, um aprendizado que você teve hoje aqui. Eu tô cansadão, preciso beber uma água aqui. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. A gente se encontra lá na comunidade Geração 5, que eu sei que você vai entrar. Eu sei disso. Você ficou até agora aqui. Você quer superar. Ninguém se inscreve para uma aula dessa se não quer aprender a superar. A gente se encontra lá na comunidade Geração 5. Nenhum motivo pode te impedir disso aí. Nada. Um beijo no seu coração. Valeu!